Tá bom. Olá, hoje eu quero falar com você, líder, fazer um convite bem especial para a gente conversar um pouquinho sobre como nós podemos liderar com firmeza, mas ainda assim com leveza, sem perder esse lado humano, né, dentro da parte de gestão de times. Eu sou Viviane Venturi, sou head de tecnologia, estrategista de carreira e também mentora de líderes. Eu vim da área do esporte, né? Muito jovem, pratiquei voleibol, então a parte da liderança foi construída, a base toda através do esporte. Então vocês vão ver que um pouco de mim, dessa energia toda, realmente veio desse momento da minha vida. Falar um pouquinho também nesse treinamento sobre como nós podemos dar clareza para o time e também autonomia e, ao mesmo tempo, também ter aquela firmeza, né, que é necessário nos cargos de liderança, mas sempre ouvindo as pessoas. E por que a gente consegue observar essas habilidades de um bom líder, transformando ele em um líder comum ou um líder que pode ser extraordinário, que faz o ordinário todos os dias bem feito? Para mim, a liderança ela é um balanço entre a ordem e o caos. Então, todo líder ele vai passar por esse processo. E, normalmente, um bom líder ele se transforma no caos. Então, quando tu chega no local, numa empresa, em que está tudo certo, as habilidades do líder, ela é muito mais, às vezes, no comportamental, no ajuste fino. Agora, quando o caos surge mesmo, aí que a gente realmente vê como a liderança ela atua. Nos momentos de discussão, de pressão, metas para entregar. Então, é muito importante que o líder ele tenha essa energia para contagiar o time, mas também que ele consiga direcionar essas pessoas. Para isso, eu trouxe umas perguntas para vocês refletirem um pouco. Como que eu posso oferecer liberdade para o meu time sem perder o foco, mas também como que eu consigo dar direção sem travar o meu time? Né? Muitas vezes o líder ele vem com tudo planejado e não aceita que tenham desvios no caminho, e isso sempre vai acontecer. Mas o líder ele precisa ali sempre gerenciar para que isso aconteça dentro do objetivo final, porque a visão dele é sempre a longo prazo. Eu trouxe 3 pilares para a gente conversar um pouco, para você realmente montar uma liderança estratégica, mas que contribui com o teu time. Primeira coisa que o líder precisa fazer, ele precisa ter clareza. O líder ele só direciona se ele sabe o caminho. Então, para que o teu time te siga, você precisa saber qual caminho vocês vão seguir. Esse é o primeiro ponto. E também ter coragem para recalcular a rota. Porque o que acontece? Muitas vezes eu tenho um caminho, eu tenho um destino, mas eu posso seguir por vários caminhos para chegar nesse destino. Então, é importante que eu tenha essa visão de recalcular a rota. Às vezes eu vou precisar acelerar um pouco mais o time, às vezes eu vou precisar segurar, porque eu preciso capacitar. Então, existem times escondidos na liderança que a gente precisa realmente ter coragem para fazer esse recálculo aí de rota. E como que a gente faz tudo isso? Com inteligência emocional. Esse é um assunto que poderia dar um treinamento de horas conversando com vocês, mas realmente o líder ele precisa ter inteligência emocional. E ele só aprende estudando e realmente fazendo a aplicação na prática. São nesses momentos de caos que eu comentei com vocês que realmente o líder traz essa parte da inteligência emocional à tona. Vivi, você pode só baixar um pouquinho o microfone? Porque às vezes quando você se mexe, ele fica um pouco seu. Tá. Pode seguir agora? E agora eu quero trazer também para vocês 5 ritos que eu utilizo com o meu time, já utilizei com outros times que eu fiz gestão, e que são essenciais para que você realmente consiga trazer aquela clareza que eu comentei antes para o dia a dia. Então, a primeira parte, gente, é o planejamento estratégico. A visão do líder, ela só vem se eu consigo enxergar a longo prazo. E esse longo prazo pode ser 1 ano, 2, 3, dependendo da tua atuação, do mercado que tu trabalha, né, o negócio que realmente tu pratica. Mas o líder, ele precisa ter essa parte estratégica, a visão de longo prazo, que é para dar clareza do caminho. O planejamento de ciclos, ou como a gente chama na área de tecnologia, né, o rito ali da planning, ela é uma quebra dessa parte mais macro que é a estratégia. Então, você tem a estratégia e você quebra em ciclos de entrega. Fica mais fácil de gerir essa entrega, mais fácil de acompanhar e também de recalcular a rota, que foi o que eu comentei antes. As diárias, que são as reuniões super rápidas, gente, não existe uma diária de 1 hora. O diário é 5 minutos, 15 minutos. Tu vai entrar com o teu time, às vezes em pé, que é
um processo mais rápido, que as pessoas estão prestando atenção. Cada um fala, olha, eu estou com essa objeção, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. O líder, ele entra em ação para realmente tirar essas dificuldades, acabar com esses obstáculos. Esse é o motivo da reunião diária. As pessoas sabem a visão a longo prazo, elas estão entregando uma parte daquela visão e aqueles ajustes finos precisam ser feitos nesses momentos. A reunião de revisão, que é a review, é a reunião para tu validar com o teu time se aquilo que foi pedido e que todo mundo sabia realmente foi executado. Nesse momento, às vezes tu vai identificar que faltou alguma coisa, aí ali vem os ajustes, né? Recalcular um pouco a rota, mas é necessário fazer realmente, até para o time sentir aquele comprometimento da entrega que eles fizeram, porque, né, o trabalho está ali no dia a dia. Enxergar essa review é maravilhoso, né, os pontos que foram entregues. E um outro ponto que eu quero trazer para vocês realmente é o feedback. E o feedback, pessoal, não é uma reunião one-on-one, uma vez no mês, ou a cada 2 meses, 3 meses. O feedback é diário, é na situação, no dia, é uma ligação que tu escutou ele fazendo, é um comportamento que tu viu ele tendo, positivo ou negativo, tem que ser muito claro e objetivo. Quando tu vai dar um feedback, a pessoa precisa sair daquele feedback consciente do que ela precisa melhorar, ou consciente daquilo que ela já é muito boa, né? A zona de talento das pessoas. Então, tenham isso na cabeça. Feedback, gente, é diário. Vocês precisam fazer isso com frequência. Aqui eu trouxe uma provocação. Quais são as metas dos líderes? Eu quero pelo menos colocar 2 sugestões para vocês de meta. Quantos treinamentos tu faz com o teu time? Como que tu habilita o teu time? Você é o espelho do teu time. O teu conhecimento, a tua postura, os teus resultados são o que realmente vão influenciar o teu time. Então, você precisa habilitar. E, gente, treinamento não precisa montar um monte de slide. Às vezes, sim. Mas, no geral, não. Tu pode fazer uma reunião de 30 minutos e explica um ponto. Explica uma situação pela qual tu passou e como que tu resolveu. Teve uma situação difícil com um cliente? Pega o teu time e fala, olha, eu tive essa situação, eu contornei desse jeito, desse jeito. Isso já é um treinamento. Isso é habilitar o teu time. E eles identificam isso de forma muito fácil. Às vezes, tu acha que ele não está prestando atenção, mas eles observam a tua postura, o teu jeito de resolver problemas. E se realmente tu é uma pessoa da qual eles se espelham para seguir na vida e na carreira. E os feedbacks, que eu comentei no slide anterior ali também. Eles são fundamentais para tu dar direcionamento. As pessoas, elas só melhoram quando elas sabem que elas precisam melhorar. Então, isso precisa ser claro, precisa ser objetivo. Né? Vou repetir um pouco o que eu falei antes, mas no feedback a pessoa precisa sair sabendo aonde ela precisa melhorar. E não só aonde. É aonde, muitas vezes o como ela vai saber, ou você vai, né, dar a visão para ela do como, mas principalmente em quanto tempo. Porque tu pode pedir para ela fazer uma correção e ela ficar 3, 4 meses. E não é isso que tu precisa. Precisa de uma correção imediata. Então, fala, olha, é imediato. É hoje que tu vai corrigir essa situação. É essa semana. Ou quando é uma situação de comportamento, às vezes demora um pouco mais, vai precisar de mais acompanhamentos. Mas, né, fiquem focados no time de vocês. Eles precisam que vocês estejam atentos também. E qual que é a diferença, né? Por que um líder ele se torna extraordinário? O extraordinário, gente, é fazer o básico bem feito todos os dias. É o ordinário. Né? Quando tu faz o ordinário bem feito, as coisas na tua volta assim, começam a fluir. E isso, às vezes, acaba indo para o extraordinário, porque realmente os resultados acontecem. Então, situações que precisam ocorrer dentro da liderança. Gente, escutem seus funcionários, escutem seus liderados, as pessoas que estão na tua volta. Tu só vai conseguir realmente melhorar a situação em si ouvindo. E é ouvindo com carinho, com atenção, para realmente poder dar um feedback em seguida. Criar espaços seguros. As pessoas só vão se abrir e se comunicar contigo se tu realmente der um espaço. Um espaço confortável, em que elas sabem o que pode falar, que elas podem contar contigo, inclusive, porque não adianta elas falarem e tu ouvir e não dar uma solução ou não ajudar elas a melhorar. Então, a liderança, ela tem essa presença de realmente ajudar essas pessoas. Assumir a responsabilidade, tem responsabilidade que é tua líder, tu não tem como terceirizar, não tem como delegar algumas responsabilidades. Então, aquelas responsabilidades que são tuas, assuma para ti, fala, isso aqui sou eu que vou fazer, eu que vou corrigir, e retire às vezes o peso que você coloca no teu time, porque o resultado, ele depende do teu time, mas depende de ti também. Então, eu lembro quando eu jogava vôlei, eu sempre falava assim, quando o time ganhava, a vitória era 100% do time, mas quando o time perdia, 50% da derrota era minha. Por quê? Porque eu, como muitas vezes joguei na posição de levantadora, eu era o cérebro do time. A responsabilidade era minha. Eu escolhia para quem eu levantava a bola. E eu não escolhia aleatoriamente. Eu olhava cada uma dessas pessoas, eu sabia cada uma que estava no jogo. Eu olhava para cada uma delas e falava, cara, eu preciso de ti, tá no jogo, vamos junto. Então, assim, o líder, ele tem que ter essa responsabilidade também de entender que tem coisas que só são
dele. Ele que realmente vai corrigir e vai assumir a responsabilidade. E precisa entregar a direção, né? Não tem como o time ser liderado se não tiver direção. Então, se todos os caminhos são possíveis, às vezes tu vai ter um liderado para um caminho, outro para outro, outro para outro, e o líder está onde nisso, né? Tentando puxar cada um de um lado. Então, é importante que vocês realmente tenham essa visão do direcionamento. E 3 perguntas para vocês refletirem. Essa aqui é para tirar um print e ficar olhando depois para realmente mentalizar sobre isso. O quão controlador eu sou hoje? Então, um líder que não delega, que primeiro ele precisa habilitar o time. Quando ele habilita e tem confiança no time, ele consegue delegar. Se ele delega, ele não precisa controlar o time. Então, assim, aonde vocês estão sendo controladores? Pense nisso. Tem coisas que realmente a gente ainda não tem o time estruturado, ou a empresa, o ambiente. Mas trabalhe para que isso aconteça. Tenha essa clareza que realmente em algum momento eu preciso delegar. Muitas lideranças evitam o confronto. Evitar o confronto, muitas vezes, é evitar, inclusive, feedback. Se eu tenho um ponto para lidar com o meu time, com uma pessoa específica do meu time, eu não falo nem para todos. Se eu tenho um ponto com uma pessoa, eu chamo essa pessoa, converso com ela no canto, porque é para ela que eu preciso direcionar o feedback. Quando tu dá um feedback coletivo que era para uma pessoa, às vezes aquela pessoa não entendeu que é para ela e o outro que está agindo bem acha que é para ele. E aí, né, acaba estragando tudo. Então, assim, eu preciso saber lidar com o confronto. Às vezes, vai lá, pega 5 minutinhos, 10, faz uma pausa, respira antes de conversar com o teu liderado. Entra numa sala, conversa. Fala, olha, a gente vai ter uma conversa difícil, coloque as cartas na mesa, explique o que está acontecendo, né? Precisa ter essa comunicação muito aberta. E que tipo de ambiente a minha presença, né? Ela acaba criando ali dentro do meu time. É um ambiente de conforto que as pessoas podem vir falar. É um ambiente em que, inclusive, elas confiam em mim para eu tomar decisão. Elas sabem que quando eu tomo uma decisão, a responsabilidade é minha, aquilo vai acontecer. Se não acontecer, o preço quem vai pagar sou eu. Então, vocês precisam dar esse ambiente, essa clareza do que as pessoas podem esperar de ti e do ambiente que tu cria como um líder. Para fechar aqui com vocês, o que eu aprendi, né, convivendo com líderes e liderando muitas pessoas, liderando líderes, inclusive, né? Que a liderança, gente, ela é uma escolha diária. Eu não sou líder um dia, eu não sou líder em uma semana, numa reunião, num evento. Eu sou líder o tempo todo. Então, é um ambiente um pouco solitário? É um ambiente solitário. Procure pessoas, procure referências, procure mentores para te ajudar nesse processo, porque realmente a gente precisa de um direcionamento, né? Assim como nós direcionamos pessoas, nós também precisamos desse direcionamento. E quando tu tem um apoio, a tua evolução é muito mais rápida, né? Não é só a parte técnica, né? Chega um momento na vida que é mais ainda comportamental. Então, frase aqui para encerrar com vocês, é uma frase minha que eu gosto muito, que é: liderar é sobre servir. Eu não tenho como liderar se eu não servir, se eu não tiver essa postura de ceder, de dar o meu conhecimento, as informações que eu tenho, a minha experiência de vida. Eu preciso ser uma pessoa que serve. Todo líder é servidor. E servir com uma visão. Se eu não tiver uma visão de para onde eu estou levando meu time, é energia desperdiçada, né? E eu transformo tudo isso, todo esse conhecimento em impacto. Eu transformo impacto na vida dessas pessoas, na família dessas pessoas, as escolhas que eu faço como líder. Eu transformo a empresa onde eu estou, o ambiente onde eu estou. Então, a gente precisa também gerar impacto, porque se eu for um líder em que eu não gero impacto, talvez eu esteja liderando algo que, né, realmente não faça sentido. Vou deixar aqui para vocês o meu contato, minhas redes sociais, o meu nome, Viviane Venturi, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, né? Fique à vontade, me chame para a gente bater um papo sobre liderança e outros assuntos também. Muito obrigada. Agora foi melhor, né? Agora ficou bom. Quanto tempo deu? Agora foi mais. 3 minutos. Igualzinho. Mas foi mais natural. né? Você falou do vôlei em 2 vezes. O meu deu Se tu fizer 10 vezes, amiga, tu vai falar 10 coisas Foi diferentes. maior. Eu acho que 16. Ah, tá. Foi maior. Eu te falei, o slide é um lembrete para conversa. Se tu fizer 10 vezes, tu vai falar 10 coisas diferentes. Mas eu achei bom que eu não precisei ficar. Eu